segunda maior causa de cegueira no mundo e o número de glaucomatosos vem crescendo rapidamente. Não resta dúvida, então, que temos que tomar cuidado com essa doença. Mas o que é exatamente o glaucoma? Para entendê-lo, temos que entender o funcionamento do olho. Muito rapidamente, a luz entra no olho, as ondas luminosas são transformadas em impulsos eletroquímicos, estes impulsos são levados pelo nervo óptico até o cérebro e o cérebro processa a informação. O glaucoma é uma atrofia da cabeça do nervo óptico, onde ele começa no olho antes de se encaminhar para o cérebro. O nervo óptico se atrofia e sofre escavações pela perda do tecido nervoso. E, sem nervo óptico, não tem visão. Existem várias formas de glaucoma, mas o grande problema é o glaucoma primário de ângulo aberto, também chamado de glaucoma crônico. Este glaucoma é responsável por grande parte das cegueiras derivadas da doença, portanto, é dele que vamos falar aqui. Lá pela casa dos 40 anos, o glaucoma atinge 1,96% da população branca e de 5 a 8% da população negra. Sim, entre os negros essa doença é mais agressiva. Já depois dos 70 anos, a prevalência chega a 15%, independente da raça. Além da raça e da idade, história familiar de glaucoma é outro fator de risco para a doença. Um dos grandes problemas do glaucoma e que dificulta o diagnóstico é que essa doença é totalmente assintomática no início. Não dá dor de cabeça, não dá dor nos olhos, não dá cansaço visual na leitura. Mesmo a perda da visão, o paciente não percebe que está ficando cego no início porque a perda visual não se dá no centro da visão, ela se dá na periferia. E isso não é perceptível porque o tempo de evolução da doença nos dois olhos é diferente e o olho que está melhor compensa pelo que já começou a perder a visão. Quando os sintomas começam a aparecer, dores de cabeça, sinais de piora da visão, a doença já avançou bastante. E a cegueira causada pelo glaucoma é progressiva e irreversível. Portanto, é fundamental fazer o diagnóstico precoce da doença. E só o oftalmologista está capacitado para isso. Mas como se faz esse diagnóstico? A tecnologia moderna ainda não criou uma máquina que detecte o glaucoma. Não existe um glaucomatoscópio. O diagnóstico depende de alguns aparelhos de exames simples, que são a medida da pressão intraocular e os exames de fundo de olho e de campo visual. Mas o diagnóstico depende, sobretudo, do conhecimento do especialista. Ah, e um cuidado especial. Só a medida da pressão ocular não é suficiente para concluir o diagnóstico do glaucoma, porque em alguns casos o glaucomatoso pode apresentar uma pressão ocular normal. Uma vez diagnosticada a doença, o tratamento consiste em baixar a pressão intraocular. E é preciso seguir o tratamento corretamente, porque isso é a única coisa que podemos fazer para impedir a cegueira ou retardar sua evolução. O tratamento pode ser feito através de medicação ou, em último caso, de cirurgia. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia calcula que existam hoje no país 1.100.000 glaucomatosos e em 2020 esse número deve saltar para 1.450.000. Muitos destes pacientes não são diagnosticados com a doença e não sabem que estão ficando irremediavelmente cegos. O olho é um dos órgãos mais importantes e sensíveis do corpo humano. Mas nem sempre cuidamos bem dele. E uma causa frequente de problemas com a visão
é o uso incorreto de medicamentos para os olhos. O que há de errado com essa cena? Vamos descobrir? Os colírios são os medicamentos mais usados no tratamento de problemas com os olhos ou pálpebras. E os principais tipos de colírios são antibiótico, anti-inflamatório hormonal com corticoide e não hormonal sem corticoide, antialérgico, vasoconstritor, lubrificante, antiglaucomatoso e anestésico. Mas o colírio pode fazer mal à saúde. Se você o aplica incorretamente, você pode não obter o resultado esperado. E, pior, se você se automedica e usa o colírio errado, isso pode acabar prejudicando seriamente a sua visão. Lembre-se, cada colírio tem uma função específica e deve ser receitado pelo médico oftalmologista. E cada embalagem deve ser usada apenas por uma pessoa. Antes da aplicação, lembre-se de lavar as mãos, conferir a validade do colírio e seguir as instruções de armazenamento. Na hora de instilar ou pingar o colírio, retire a lente se não for para uso com lente de contato. Erga a cabeça, faça uma bolsa com a mão e pingue o colírio sem encostar no olho. Se for usar mais de um colírio, faça um intervalo de 15 minutos entre um e outro. Depois de aplicar, pressione o canto do olho ou feche-o por 2 minutos. Seque as gotas não absorvidas com um lencinho. O uso excessivo de colírios pode causar efeitos colaterais. Colírios com corticoides podem causar catarata, glaucoma. Colírios com antibióticos podem predispor a infecções. E o colírio para vermelhidão vicia. Depois, você só consegue manter o olho claro se continuar usando o colírio. Como qualquer medicamento, colírios podem causar ainda outros efeitos colaterais. Alucinações, crises de broncoespasmo, que é a falta de ar, alteração dos batimentos cardíacos, tontura, desmaios, alergias. Na presença de qualquer um desses sintomas, entre em contato com o seu oftalmologista. E lembre-se, colírios são remédios e uma boa saúde ocular depende da sua utilização correta. A visão é um sentido extremamente importante. Problemas com ela podem interferir de maneira significativa em nossa qualidade de vida. Portanto, é fundamental conhecer bem esses problemas e saber que opções temos para corrigi-los. Nesse programa, você vai entender melhor a catarata e conhecer as opções disponíveis para o seu tratamento. O olho humano possui uma lente natural chamada cristalina.
Essa lente é responsável pelo foco e nitidez das imagens. O cristalino é transparente e se ele perde a transparência, o que vemos fica embaçado. Isso é a catarata. A catarata normalmente está associada à idade, mas traumas, doenças como diabetes, fatores genéticos ou o uso prolongado de alguns medicamentos também podem levar à catarata. O tratamento da catarata se dá basicamente através de cirurgia, e quanto mais cedo for detectada e operada a catarata, mais segura será a cirurgia e melhor será a recuperação. Na cirurgia, o cristalino opaco é removido do olho e substituído por uma lente intraocular. Existem várias técnicas para essa remoção do cristalino e vários tipos de lentes intraoculares que podem ser implantadas. Converse com o seu médico oftalmologista para decidir qual a melhor técnica e a melhor lente para o seu caso específico. Na facoemulsificação, um aparelho emite ondas de ultrassom que despedaçam o cristalino. Depois, estas pequenas partes são aspiradas e uma lente artificial é implantada. Já na extração extracapsular do cristalino, ou ESC, o cristalino é retirado por inteiro, num corte um pouco maior, e depois é substituído por uma lente natural. Existem diversos tipos de lentes intraoculares, ou LIOS. Os modelos mais antigos são rígidos e é preciso uma abertura do globo ocular maior para que as lentes sejam implantadas. Os modelos mais novos são feitos de material maleável, permitindo que a lente seja dobrada e inserida no globo ocular através de uma incisão milimétrica. Dependendo da lente a ser inserida e do aparelho utilizado, essa abertura pode variar entre 2 e 2,7 milímetros. Entre as lentes dobráveis existem ainda as LIOS tóricas, capazes de corrigir também o astigmatismo, caso o paciente apresente este problema. E recentemente foram lançadas no mercado as lentes intraoculares multifocais, que permitem uma boa visão para longe e perto, corrigindo a miopia, a hipermetropia e também a vista cansada. Com o desenvolvimento das modernas tecnologias, a cirurgia de catarata tem se tornado um procedimento cada vez mais rápido e seguro. Ele é feito com anestesia local e não é necessária a internação do paciente, que já sai da clínica ou hospital enxergando e pode voltar às suas atividades normais em poucos dias. A cirurgia com a implantação das lentes intraoculares pode significar o retorno do paciente de catarata a uma qualidade de vida perdida com a opacificação do cristalino. Mas para que você possa decidir com tranquilidade sobre a cirurgia, seu oftalmologista poderá responder com muita clareza a todas as suas perguntas, inclusive sobre a segurança e os riscos inerentes ao tipo de técnica, tecnologia e aparelho empregado na clínica. Muito obrigada e até uma próxima vez! A visão é um sentido extremamente importante. Problemas com ela podem interferir de maneira significativa em nossa qualidade de vida. Portanto, é fundamental conhecer bem esses problemas e saber que opções temos para corrigi-los. Nesse programa, você vai entender melhor os erros de refração e conhecer as opções disponíveis para a correção desses erros. Para que possamos enxergar bem, os raios luminosos entram em nossos olhos e as imagens são projetadas sobre a retina. Na miopia, a imagem se forma antes da retina, o que faz com que se enxergue bem os objetos que estão próximos, mas não os que estão longe. Na hipermetropia, a imagem se forma depois da retina. Assim, enxerga-se bem os objetos que estão longe, mas os que estão próximos ficam desfocados. No astigmatismo, os raios luminosos não convergem para apenas um ponto, tornando a imagem distorcida.
Já na presbiopia ou vista cansada, que atinge sobretudo pessoas com mais de 40 anos, o olho fica incapaz de acomodar-se, ou seja, não consegue focalizar os objetos próximos aos olhos, dificultando atividades como a leitura. Os erros de refração podem ser corrigidos por meio do uso de lentes corretivas, que são os óculos ou lentes de contato, e ainda com a realização de cirurgia refrativa. A história da cirurgia refrativa é longa e teve início ainda nos anos 30, quando o Dr. Sato desenvolveu uma técnica para frear o avanço da miopia progressiva, por meio de cortes na parte interna da córnea. A técnica foi evoluindo e foi testada pela primeira vez no olho humano na década de 70. Nos anos 80, ocorreu o desenvolvimento da tecnologia a laser. Hoje, milhões de pessoas em todo o mundo já foram submetidas ao tratamento de erros de refração, por meio de cirurgia a laser. Existem atualmente duas técnicas de cirurgia refrativa a laser, o PRK e o LASIK. No LASIK, uma fina camada da córnea é cortada e levantada, enquanto o cirurgião aplica o laser na parte interna da córnea. Depois da cirurgia, essa camada é reposta no lugar. No PRK, o cirurgião usa uma escova ou uma espátula para raspar apenas as camadas mais superficiais da córnea e o laser é então aplicado diretamente sobre ela. No final da cirurgia, é colocada uma lente de contato, que permanecerá no olho por 5 a 7 dias, até que essas camadas superficiais se regenerem. Às vésperas do século XXI, foi utilizado pela primeira vez o Wavefront como guia para o tratamento por LASIK. O Wavefront permite a personalização da cirurgia por meio dos ajustes das configurações de feixes de laser para se adequar às distorções ópticas individuais dos olhos de cada paciente. Para saber qual das técnicas disponíveis é mais indicada para o seu caso, ou descobrir se você é mesmo um possível candidato à cirurgia, você deve conversar com o seu médico oftalmologista. Ele discutirá o seu caso com você, pedirá exames e avaliações pré-operatórios, fará a orientação de todo o preparo para a cirurgia e explicará como será o procedimento e quais os riscos envolvidos nele. E lembre-se, para que você fique satisfeito com os resultados da cirurgia, é preciso que você tenha expectativas realistas. Por isso, é tão importante discutir minuciosamente o procedimento com o seu médico. Quem decide fazer uma cirurgia refrativa deve saber que ela não é capaz de garantir visão perfeita sempre para todos os pacientes, embora a grande maioria consiga resultados plenamente satisfatórios. Que pode ser necessário realizar uma nova cirurgia para aprimorar o resultado obtido. Que após a cirurgia podem passar a ser vistos reflexos e halos sob condições de pouca iluminação. Na maioria dos casos, essas interferências desaparecem com o tempo e não chegam a interferir nas atividades rotineiras. A cirurgia refrativa, como qualquer procedimento cirúrgico, apresenta riscos de complicações. Felizmente, a probabilidade de perda visual é muito pequena, menos de 1 em cada 1000 casos. Para que você possa decidir com segurança sobre sua cirurgia, seu oftalmologista poderá responder com muita clareza a todas as suas perguntas, inclusive sobre a segurança e os riscos inerentes ao tipo de técnica, tecnologia e aparelho empregado na clínica. Muito obrigada e até uma próxima vez!
Eu sempre pensei que ao médico é coisa de gente doente. E eu que sempre fui tão saudável, né? Aí, quando comecei a enxergar mal, pensei comigo, nada que um bom par de óculos não resolva. Fui ao camelô no centro da cidade e achei uns óculos perfeitos para o meu problema. Pelo menos pareciam. Voltei a enxergar bem, mas não durou muito tempo. Logo depois, estava eu de novo enxergando mal. Minha visão parecia oscilar, piorava, eu comprava os óculos novos. Depois melhorava, depois voltava a piorar e eu voltava no meu camelô para mais um par de óculos. Talvez eu ainda estivesse nesse vai e vem até hoje se não fosse um exame de rotina que eu tive que fazer no trabalho. E sabe o que eu descobri? Esse meu problema de visão era só um sintoma de algo muito mais grave. Eu tinha ficado diabético e nem desconfiava. Se eu tivesse procurado um especialista quando o primeiro sintoma apareceu, talvez eu não tivesse descoberto a doença, só quando os meus níveis de glicose já estavam lá nas alturas. Foi um custo para controlar. Mas o pior ainda estava por vir. Depois que diagnosticou o diabetes, o médico me mandou fazer um check-up geral para ver se a doença já tinha feito algum estrago. E um dos médicos que eu fui foi o oftalmologista. Dizem que notícia ruim vem em cascata. E não é que é verdade? Fui ver se o diabetes tinha comprometido o meu olho e descubro que eu tinha um glaucoma. E já tinha perdido uma boa parcela da visão nesse olho de cá. Uma coisa terrível, gente. O tal glaucoma é o que os médicos chamam de doença silenciosa. Quando a gente percebe que tem, o estrago já está feito e é irreversível. Agora eu estou tratando, pingando os colírios que o médico mandou, mas a verdade é que eu não precisava ter perdido parte da visão. E olha, que eu ainda tive sorte de descobrir a doença e começar a me tratar. Mas muita gente não tem essa sorte não e acaba ficando cego por conta do glaucoma. E pensar que o problema pode ser detectado com um simples exame oftalmológico. Olha, e não é só o glaucoma ou diabetes não. Quando o meu médico começou a enumerar todas as doenças que o exame oftalmológico pode ajudar a diagnosticar, eu quase caí para trás. E o pior é que muita gente comete o erro que eu cometi. Vai no camelô ou numa dessas óticas que dizem que fazem um exame de graça e te dão só 1 grau para você comprar os óculos e acha que basta isso para o problema estar resolvido. Não está não. Muita gente perde a visão ou a vida porque não passou por um especialista que possa identificar a doença e iniciar o tratamento. E esse especialista é o médico oftalmologista. Só ele está capacitado para fazer o exame regular de refração e diagnosticar se o seu problema se resolve mesmo com um simples par de óculos ou se, na verdade, o caso é mais complicado e exige outros cuidados. E não ache que é um exagero, não. Eu achava, e quase me dei mal por isso. Eu pensava que os médicos eram coisa de gente doente. Agora eu sei que eles são a solução para uma vida saudável. Hoje faço os meus exames oftalmológicos regularmente e me cuido de verdade. A gente nunca sabe. E eu não dou mais bobeira, não.